Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Fernandes do PróximosConcursos.com e como muita gente havia pedido, vamos falar sobre técnicas de chute em provas e concursos. Você vai poder utilizar essas técnicas no Enem, você vai poder utilizar essas técnicas nas bancas mais difíceis, FCC, CESP, na múltipla escolha não dá certo errado, FGV, qualquer banca aí que tiver de múltipla escolha. Bom, o que veremos então nesse vídeo? Técnicas de chute para provas e concursos. Como as bancas pensam, a gente vai ficar durante todo o tempo estudando, tentando entender como as bancas pensam, mas eu preciso deixar um alerta para você. Todas as técnicas que a gente vai utilizar aqui, você vai ter que testar na sua banca. Então, pega as provas anteriores da banca que você está estudando, ou de várias bancas, e vai testando para atender. Você tem que ser muito íntimo da banca, você tem que conhecer a banca com o seu coração. Então teste essas técnicas nas provas anteriores na banca, você consegue todas as provas da banca no PCI Concurso. Tem um link aqui na descrição do nosso artigo escrito e você vai poder ver com detalhes, tem lá o link do PCI Concurso também. Então é muito importante que você teste as técnicas que a gente vai falar agora. No mais, o que eu peço, dá um joinha aí no vídeo, dá um joinha no canal, clica no sininho para receber todas as informações. Dá um valeu nos comentários, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, mas vamos lá, a nossa primeira técnica. Bem, vamos lá. Imagine que você fez uma prova lá, uns cálculos malucos, não tem a mínima ideia em qual chutar, ou qual é a certa. Aí você se depara com essas alternativas. Qual você chutaria? Dá um pause e pense. Bom, já voltou? Eu diria, você deveria, se você utilizar com carinho técnicas de chute, escolher entre a C ou a E. Uma das duas, ou E, alguns falam, uma das duas você tem que chutar. E por qual motivo? Bom, é o seguinte, as bancas tendem a, principalmente questões numéricas, colocar números muito parecidos. Então, quando você tiver números muito parecidos numa prova, é muito provável que aquele seja o certo, que seja a alternativa certa. Se você tiver dúvida para chutar, chute numa delas. Como você pode ver, 8,5, 10 e 9,8 se diferenciam bastante do 11,6 e 11,8, ok? Nossa técnica de chute 2 é bem simples. Imagine que você se deparou com essas alternativas na prova. Bill Gates é rico, Bill Gates é pobre, Bill Gates é brasileiro, Bill Gates nasceu na China e Bill Gates é o Batman. E você vai ter que escolher qual é a alternativa correta. Em qual você chutaria? Bem, utilizando as técnicas de chute, você deveria escolher entre a A e a B. Por quê? Porque uma é oposta à outra, ou seja, as bancas gostam de alternativas em que uma é o contrário da outra. Às vezes é tão contrário que uma elimina a outra. Neste caso não, Bill Gates poderia ser classe média, que não é o caso. A alternativa certa, como todo mundo sabe, é a letra A, mas quando você se deparar com alternativas opostas, chute numa delas, porque é muito provável que elas são a correta. Bom, vamos ver a técnica de chute 3. Se você se deparar, você tem que escolher você não tem a mínima ideia, tem que escolher e tem esse monte de elemento. Batman, Lanterna Verde, Robin, como é que você faz? Bom, mais um segredinho aí para você. Quando a banca tem vários elementos, ela tende a repetir os elementos corretos em mais de uma alternativa. Então, se você não tem a mínima ideia e precisa chutar, escolha os elementos que mais se repetem. No nosso caso aqui, o Batman aparece várias vezes. Deixa eu ver. Batman, 2 vezes, 3 vezes Batman. Lanterna Verde só aparece aqui. O Robin aparece 1, 2, 3 vezes o Robin. O Homem-Aranha só aparece aqui. O Coringa aparece 1, 2 vezes. Mulher Maravilha só aqui. Homem de Ferro só aqui. Bom, de qualquer forma, o que mais aparece aqui, se você contar, é o Batman, Robin e Coringa. A banca provavelmente escolheria essa aí, porque são as alternativas, os itens que mais se repetem. Então, se você não tem a mínima ideia, precisa chutar. Se você sabe, escolha a correta. Mas se você precisa chutar, escolha os itens que mais se repetem. Vamos então à nossa próxima técnica de chute. É o seguinte. Você precisa ter um carinho especial e um cuidado com a letra A. Então, se você estiver resolvendo a sua prova, aparecer lá a letra A, de cara você já acha correta, fique suspeito, olhe com carinho, olhe as demais. Por 2 motivos. Um principal deles é que a banca gosta de colocar pegadinhas na letra A para o candidato já afobado achar que acertou e esquecer o resto. E outra é que a banca não gosta. Geralmente eles gostam que você perca tempo. Então, se eles puderem escolher entre a letra A e outra letra, eles vão botar a certa em outra letra. Não que eles sempre possam escolher isso, ok? Bom, então se você
precisa chutar, está em dúvida entre a A e a C, eu diria chute na C. Bom, nossa técnica de chute é o seguinte, essa técnica eu preciso explicar assim. A banca, quando ela vai fazer a prova, ela copia conceitos muitas vezes. E conceitos são longos. Então, se você está numa prova, vê vários textos, vamos supor, a alternativa A é longa, a B é mais ou menos, as outras são todas um pouquinho mais curtas, é muito provável que a alternativa correta é a letra que tem o texto mais longo. Por quê? Porque a banca ela não pode copiar parte dos textos, dos conceitos, que quando ela copia parte, ela pode ter uma anulação daquele texto. Então, se você se deparar com um texto longo e vários textos curtos ou menores, é muito provável que você chute, que se você tiver que chutar, chute no texto longo. Estranhamente, também textos curtos são uma coisa estranha para as bancas. Porque é o seguinte, muitas vezes a banca bota um texto longo e confuso para você achar que é o correto, e vários longos e confusos, a resposta certa está num texto curto. O que eu digo para você é o seguinte, se você precisa chutar e tá ou um texto muito longo, diferente dos outros, ou um texto muito curto, diferente dos outros, chute num dos deles, porque provavelmente eles são o correto, ok? Vamos então na nossa técnica de chute 7. Ela não é bem uma técnica de chute, ela é mais um método de resolução de prova, mas pode ajudar você a chutar. É o seguinte, essa técnica você só vai utilizar se você tiver tempo durante a prova. Vamos dizer que você iniciou a prova e tem lá 20 questões de língua portuguesa. Eles recomendam você ler todas as questões e depois começar a fazer. Eles, os estudiosos, né? Ou de direito, então existem 10 questões de direito, leia as 10 questões de direito e depois resolva. Por quê? Uma que você já vai crescer no seu cérebro para a resolução da prova. E o segunda dica, ou segunda possibilidade, é que muitas vezes a 1 e a 9 tratam do mesmo assunto e um elimina o outro. Então você vai conseguir eliminar assuntos por contradição quando você faz isso. Minha recomendação é faça sempre isso até para aquecer o cérebro, procure contradições, mas só faça se você tiver tempo, ok? Essa técnica de chute número 8 ela é bem conhecida. Bom, vamos imaginar que você deparou na prova e não tem a mínima ideia das respostas. Aí você vê a letra A, nenhum seriado da Netflix é alemão. A letra B, todos os atores de Narcos são japoneses. Letra C, você pode assistir Friends somente no Netflix. Letra D, alguns seriados da Netflix são brasileiros. E letra E, a Netflix anunciou que jamais gravará no Brasil. Como você sabe, quando você tiver uma palavra excludente, absoluta, como nenhum, todos, somente, jamais, geralmente esse item está errado. Por quê? Porque é difícil ter conceitos absolutos em qualquer matéria, em qualquer conteúdo. E também quando você tiver palavras inclusivas, palavras que tenham bastante exceções, como alguns, algumas partes, etc. Na maioria das vezes, geralmente esses itens estão corretos. Não estou dizendo que você nunca, jamais vai encontrar alternativas assim, mas que geralmente esse tipo de alternativa, as excludentes são erradas e as genéricas são certas. Eu mapeei aqui alguns termos que as bancas gostam de usar, vamos supor. Alternativas genéricas em geral, predominantemente, fundamental, em regra, pode, geralmente, são alternativas mais genéricas, mais inclusivas, né? Mais inclusivas, essas alternativas você teria mais chance de acertar se você chutar. Agora, de modo nenhum, obrigatoriamente, unicamente, exclusivamente, tão somente em tempo algum, são alternativas exclusivas e absolutas. Aí, se você chutar, é muito provável que você vai errar. Então, se chutar, procure as mais genéricas e evite as absolutas. Vamos para, então, nossa próxima técnica de chute. Essa técnica de chute é bem tranquila. O que acontece? Você imagina que você novamente fez aquele monte de cálculo e não tem a mínima ideia do resultado. Aí você se depara com essas questões aqui, com esse monte de número. Qual que você chutaria? Eu diria o seguinte: você deveria chutar entre a C, a D e a E. Por quê? Porque elas são mais próximas. Você deve evitar os números mais altos e os números menores e ficar nos números do meio. Eu chutaria aqui talvez essa bem do meio aqui mesmo. Por quê? Porque é muito difícil você fazer um cálculo e errar tão diferente. Então as bancas tendem a colocar os números, a letra certa com vários números aproximados em volta dela, ok?
Então, se for chutar, evite números mais altos e evite números mais baixos. Vamos para a nossa próxima técnica de chute. Essa técnica é o seguinte: eu estou partindo do pressuposto que você estudou para a prova. Estou partindo da ideia que você sabe, você já conhece os principais conceitos. E se durante a prova você se deparar com alguma coisa que você nunca viu, é muito provável que essa alternativa esteja errada. Por quê? Se você já leu pelo menos a matéria toda uma vez, alguma ideia do assunto você tem. Então, se você tem que escolher uma alternativa como errada, escolha as alternativas com termos que você nunca viu, ok? Então, se tiver um termo estranho, entenda, chute que ele está errado, ok? Imagine que você se deparou com essas alternativas aqui. O dever de todo cidadão é torturar o seu semelhante. Todos devem subornar autoridades policiais, todo cidadão tem direito ao voto, todo cidadão tem direito à gratuidade na compra de histórias em quadrinhos e nenhum cidadão brasileiro será preso. As bancas, estranhamente, até as bancas mais sofisticadas, colocam alternativas malucas na prova. Então, se você encontrar uma alternativa maluca, entenda que ela está errada. Então, se é uma alternativa que fere o bom senso, os bons costumes, o senso comum, é muito provável que essa alternativa esteja errada. Já aquela alternativa que vai a favor do bom senso, a favor dos bons costumes, a favor do senso comum, é muito provável que ela esteja certa. Obviamente, aqui a certa é que todo cidadão tem direito ao voto, porque as outras são muito doidas, ok? Tem uma alternativa maluca, é muito provável que ela esteja errada. Tem uma alternativa que vai a favor do bom senso, a favor do senso comum, ela provavelmente está certa. Vamos à nossa próxima técnica de chute. É o seguinte: a banca, quando ela vai fazer uma questão, o que ela faz? Ela quer transformar vamos dizer que ela quer transformar um item em errado. Ela vai pegar um conceito e vai alterar esse conceito. E quando ela altera, muitas vezes ela adiciona palavras, tira palavras, muda o contexto, o que torna a leitura um pouco complexa, porque ela adiciona uma palavra que não estava lá no original. Então fica truncado, o texto fica truncado. Então, se você tá lendo várias alternativas e está truncado, é muito provável que isso aí esteja errado. Agora, se você tiver com uma leitura leve, fluida, vai indo, é muito provável que você esteja certo. Se você precisar chutar, chute no item de leitura mais fácil e evite os itens de leituras mais difíceis, ok? Bom, nossa próxima alternativa é o seguinte: imagina que é muito comum as bancas pegar, você tem que fazer colocar o número dentro dos itens e depois escolher qual que é a certa. Aqui é a mesma coisa que a gente falou já naquele item, as bancas tendem a repetir o que é certo. Então você já de cara vê que provavelmente essa coluna aqui vai ser 3, essa aqui vai ser 1, nem perca muito tempo nela e vá vendo as outras. O que mais repete? Aqui tem 2, 2, 3, 1, então provavelmente aqui também é 1. Daí você vai vendo, olha, aqui tem 2, 2, então tá com muita cara do quê? De que a D é a correta e realmente é a correta, ok? Essa técnica aqui ela é muito utilizada, eu utilizei em vários concursos que foi aprovado e ela funciona para a maioria das bancas. Ela é chamada de técnica estatística. Como é que ela funciona? É o seguinte: as bancas elas costumam a dividir no mesmo número de questões de gabaritos para cada item, ou seja, se você tem 100 questões, ela vai botar 20 questões corretas para a letra A, 20 gabaritos para B, 20 para C, 20 para D e 20 para E. Vai distribuir mais ou menos, vai ser 18 para uma, 22 para outra, mas vai ficar nessa ordem. Então você já sabe que está dividido mais ou menos a mesma quantidade de questões de gabarito para cada item. E essa técnica só serve para aqueles que têm conhecimento e estudaram, fez com certeza boa parte da prova, ou seja, você vai ter que chutar poucos itens da prova. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender melhor. Mas a técnica parte do pressuposto seguinte: se você tiver que chutar, chute naquela que você marcou menos, ok? Mas vamos ver aqui. Vamos imaginar que você sabe com certeza, ou com uma razoável certeza, e marcou 15A, 18B, 10C, 22D e 20E. Tá aqui C, mas é E. Qual que você chutaria? Chutaria na C, por quê? Porque é aquela que você marcou menos. Como a prova está dividida estatisticamente, é muito provável que nesses chutes tenham muito C e você vai conseguir melhorar a sua nota. Eu diria o seguinte, olha, tenha um pouco cuidado com
com essa técnica de chute, vá na banca, pega as provas anteriores lá no PC e veja o gabarito. Se eles continuam distribuindo, se a sua banca está distribuindo estatisticamente, a maioria faz, mas tem algumas que não fazem até para evitar essa técnica de chute, mas a maioria faz. E também tem uma segunda opção que você pode fazer, que tem muita gente que utiliza. Em vez de pegar toda a prova, divide a prova em blocos de 20. Ó. As 20 primeiras questões, veja qual que você marcou menos das 20 primeiras questões e chute as que vocês não sabem naquela. E vá fazendo essa mesma técnica a cada 20 questões. Eu nunca utilizei o de 20, vi pessoas que utilizaram e já disseram que tiveram bom sucesso, conseguiram bons resultados, eu nunca fiz. Mas você pode pegar as provas anteriores, faz o simulado e vê qual método melhor funciona para sua banca, ok? A próxima técnica de chute ela é muito fácil. Bom, primeiro, as bancas elas gostam de fazer pegadinhas para você. Então o que ela vai fazer? Uma das principais pegadinhas é colocar alternativas corretas, que são verdadeiras, mas não respondem à questão. Imagine que você se deparou com a seguinte questão. Qual o nome do presidente partido que governou o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014? Então, a primeira alternativa você tem FHC e PSDB. É verdade, o FHC é do PSDB, mas ela não responde a questão de quem era quem governou durante 2014, que é Dilma do PT. Ou seja, a banca vai colocar para você uma alternativa que é correta, às vezes é um conceito super complexo e verdadeiro, mas que não responde à questão. Então fique bastante atento a isso, olhe com carinho, olhe com cuidado, porque as bancas gostam muito de utilizar isso, ok? E quando você deve chutar? Bom, eu diria o seguinte. A gente se engana, a gente fica muito nervoso durante a prova, no final a gente está cansado, são provas muito extensas. Só que o nosso cérebro continua a funcionar, a intuição continua a funcionar. Então se você tem o feeling, tem quase certeza, tem uma razoável certeza, acha bem provável que aquela está certa e você estudou, não chute, marque-se, vá no seu feeling, vá na sua intuição, porque muitas vezes você já tem aquele conhecimento, só está um pouco cansado, só está um pouco nervoso. Agora, se você realmente não sabe, utilize as técnicas de chute. Se você combinar o seu conhecimento com a técnica de chute, muito provável que essa prova vai aumentar e muito, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a compreensão de vocês. Espero que essas informações tenham ajudado vocês a conseguir bons pontos na prova e tenho certeza que vai. Peço que você deixe um valeu aqui, um joinha, dá um joinha no canal, conversa com a gente, troca uma ideia e se lembre sempre que a gente está aqui para ajudar você a conseguir o sonho da aprovação. Valeu, pessoal. Sucesso!